A gente está acompanhando nos últimos dias um vídeo que foi muito chocante para um grande número de pessoas, né? Que é o vídeo do Dalai Lama e a interação que ele faz de um certo momento com uma criança. E a gente foi meio que pego de surpresa nesse evento. Mas eu acho que valem algumas reflexões importantes desse tema. A gente tem acompanhado, né, e graças à facilidade do meio de comunicação, a gente tem acompanhado a história se repetindo. Isso não é privilégio de ninguém, de nenhuma religião especificamente. A gente está acompanhando a história constantemente se repetindo. Não tem um melhor do que o outro. Não tem religião ou caminho espiritual que seja mais fácil ou mais difícil. O que a gente tem percebido é o ser humano. O ser humano em suas buscas, o ser humano em suas fraquezas, o ser humano em seu ponto positivo também. A gente não pode se esquecer que o Dalai Lama, ele é representante não só de uma comunidade religiosa, mas de um povo. Ele fala pelo Tibete, ele fala politicamente pelo Tibete, né? Os contextos para a invasão da China, quando a gente tinha um país, né, culturalmente quase inacessível para o mundo ocidental. Então, falar de alguns episódios, né, é também riscar apenas uma superfície. O que chega até nós é uma imagem um tanto quanto chocante. Dalai Lama com um menininho se aproximando por um diálogo que causou um impacto muito negativo no coração da maioria das pessoas. É esse impacto que eu queria falar um pouco. É esse momento que a gente está vivendo de tantas e tantas e tantas aflições. E pensa, bom, isso foi muito piorado na época da pandemia, né? A gente teve um período aí de 2 a 3 anos que foi muito difícil para a maioria das pessoas. Não só pela perda ou pelas perdas, mas também por uma quebra de comportamento, uma quebra de valores, uma quebra de prioridades. Muitas pessoas se aproximaram do elemento fé durante esse período. Muitas pessoas buscaram uma espiritualidade nesse período. Não que não buscassem antes, mas a gente teve, né, um aumento enorme na procura por caminhos espirituais durante a pandemia, gerando inclusive um alívio quase que imediato em grande parte desses buscadores. No entanto, a gente não pode se esquecer que todas as religiões são formadas e são constituídas tanto teologicamente, em termos de representatividade, por seres humanos, né? Seres humanos com a complexidade emocional que todos os seres humanos possuem. O Dalai Lama não é diferente de ninguém. Mas o Dalai Lama é um cara que foi preparado para isso, ele é um cara que foi escolhido dentro de uma comunidade religiosa para isso, é um cara... Ok, isso é inegável. Mas o Dalai Lama também responde por um contexto. O Dalai Lama também responde por lados sombra. O Dalai Lama também responde por uma humanidade frágil. Uma humanidade frágil e que nós, do lado de cá da fé, geralmente
projetamos, colocamos na ribalta uma atribuição de superioridade moral. Eu acho que essa característica de atribuir valores, né, de uma forma até sobre-humana sobre outros, né, é uma característica humana, é uma característica de quem está no momento, às vezes, fragilizado, ou quando a gente é pequeno, a gente sempre busca um herói, a gente sempre busca alguém que resolva todos os problemas, ou que seja um modelo de, né? Eu não só passei como exemplo, né? Não só passei como buscador de fé, mas a gente sempre teve, né? Eu, pelo menos, sempre olhei pessoas com olhos diferentes, e eu acho isso tudo muito natural. O problema é quando acontece a humanidade aflorando e o lado sombra aflorando, né? A decepção que esse fato gera na gente é muito doída. É muito doída e às vezes, né, existe uma ruptura entre aquilo que a gente busca como essência, se confundindo com a decepção pela pessoa humana que proporcionou. É por isso que a busca espiritual, ela não pode ser responsabilidade de terceiros. Ela não pode ser um modelo já trilhado por outras pessoas. Aquilo serviu para aquela pessoa, aquilo serviu para um outro momento. E aí, quando a gente tem, né, um fato dessa natureza, a tendência é a gente virar as costas para tudo o que aquilo representava, inclusive a nossa própria busca espiritual. Quanta gente, né, por conta da decepção, não abandona a igreja, não abandona templos, não abandona centros espíritas, não abandona a fé, uma fé que até aquele momento, talvez tenha sido uma razão existencial, talvez tenha sido uma grande amiga para superar certas passagens. E aí, por conta de um acontecimento, de uma pessoa, se coloca tudo no mesmo balaio, né? E a gente vira as costas para aquilo. Dalai Lama, eu não conheço o budismo profundamente, né? Ainda mais o budismo tibetano. A minha familiaridade maior é com o Zen budismo, né? Principalmente que chegou para mim através do Japão. Então, falar de budismo tibetano para mim seria leviano. Mas o ser humano, né, Dalai Lama, que eu não sei o nome dele de cor, né, eu acho que pode ser visto em qualquer pessoa que a gente cruza a rua. É a mesma essência, são as mesmas dificuldades, são as mesmas alegrias, são as mesmas tristezas. E aí, né, cabe a nós, enquanto buscadores de fé, consumidores de literatura ou pessoas interessadas em determinado assunto, saber filtrar, saber colocar limites dentro de algo que pode se tornar um fanatismo. Eu não acho, né, não acho que a gente deva passar pano para esses atos. Eu não acho que a gente deva passar pano nem para aqueles que cometem equívocos grandes dentro da religião que a gente professa. Porém, eu também acho que a gente precisa saber separar. Questões de justiça devem ser tratadas na justiça, mas aquele gesto humano não pode afetar a sua fé. A idolatria que se tem, né, direcionada a certas pessoas foi criada
por nós. Foi criada por aqueles que seguem e identificam naquela pessoa uma pessoa diferente. Muitas vezes a pessoa, né, nem quer esse tipo de identificação, mas aí várias e várias questões acaba aceitando, acaba compartilhando, acaba se convencendo de que é diferente, né? É um momento bem triste para todo mundo que segue esse caminho, porque é um ser humano que também, né, levantou reflexões profundas e valiosas em vários corações. Então, que sirva para todos nós de exemplo, que sirva para todos nós de lição, que sirva para fazer nascer nos nossos corações uma reflexão profunda e verdadeira daquilo que a gente busca e não do espelho que a gente está olhando. A gente às vezes tem que olhar para dentro. Às vezes a gente tem que encarar os nossos fantasmas. Não existe caminhos trilhados por outros. Existe o nosso caminho, o caminho de cada um. O Dalai Lama não vai andar por ninguém. Ele pode até mostrar um caminho, ele pode até iluminar um caminho, como tantos outros fizeram, mas ele não vai andar pela pessoa. Ele não vai amar pela pessoa. Ele não vai se esclarecer ou esclarecer a pessoa. Esse processo é um processo que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A luz não brilha, né? A luz interior não brilha por reflexo. Ela brilha de dentro para fora. Você tem que ter uma força que gera isso. Você tem que ter um dínamo que converta isso. Você tem que ter um padrão de verdade, né, que te conduza por certos caminhos, independentemente de A, B ou C já terem sido trilhados e conquistados por outras pessoas. O grande ponto, né, é a gente considerar o que você busca numa religião. O que você espera que aconteça com você por conta de uma religião. Ah, você quer ser um Messias como Jesus foi. Ah, você quer ser um oceano de sabedoria como Dalai Lama, né? Ou foi até determinado momento. Então, a gente precisa ser muito sincero, né, nas nossas buscas, porque depois dá errado, a nossa tendência também não é encarar a nossa própria fraqueza. A nossa tendência é botar a culpa no outro sempre. A gente terceiriza tudo, né? A gente terceiriza tudo. Tanto as buscas, quanto o resultado das buscas. Então, se der errado, a culpa é do fulano. Se der certo, né, foi... quando dá certo, e dá certo de verdade, a gente nunca admite. Então, a gente vê, né, ao longo da nossa vida, né, a gente mesmo fazendo isso. A gente vê, né, se a gente olhar com sinceridade, tá? A gente vai ver que a nossa responsabilidade em cima das nossas tragédias tende a ficar em segundo plano. A gente sempre tem que achar um vilão, né, para as nossas agruras. Então, é o pastor. É o Dalai Lama. É o João de Deus.
Eu acho que são figuras que precisam pagar pelos erros, se forem erros, né, de natureza criminal, mas aqui a gente tá conversando um pouco sobre o nosso próprio papel que colocou aquelas pessoas nesse lugar dentro, muitas das vezes, dos nossos próprios corações. Então, eles não passaram, eles não te forçaram a gostar deles. Você foi porque você identificou ali uma pessoa digna dos teus afetos. Tá, natural. Foi, né, aconteceu aquela coisa, você se sentiu traído. Agora, muitas vezes a gente exagera na projeção desses afetos, atribuindo àquela pessoa, né, um papel que não é dela. É um papel nosso. Então a fé, né, ela é uma coisa, ela é muito interessante. Eu adoro, né, esse tema, eu adoro falar sobre isso, embora não tenha muito conhecimento. Mas a fé, ela nasce nos nossos corações, né? Ela aparece nas nossas vidas e quase que instantaneamente ela agrega, né, um monte de gente, um monte. Então a gente, através da fé, acaba se sentindo pertencente a algo, tá? E sentir-se pertencente a algo é uma necessidade também para muitas pessoas, né? Então, ali você está na tua comunidade, ali você está junto com aqueles que pensam e sentem como você. No entanto, né, a gente acaba, ao mesmo tempo, diluindo, né, coisas da nossa personalidade em nome de uma comunidade que a gente não sabe direito como funciona. A gente pega né, a gente pega uma ponta de iceberg, a gente se esquece da humanidade do outro, porque quando a gente fala de fé, geralmente a gente está falando de coisas sagradas, a gente está falando de valores que muitas vezes são transcendentais. Então, você esquece o lado humano, você fica diante, né, de irmãos da criação, você fica diante de representantes divinos, você fica diante de pessoas que você coloca como mais especiais que você mesmo. Então, esse mais especiais que você mesmo, uma hora você vai descobrir que não são. Então, a responsabilidade talvez não seja dessa grande decepção, talvez não seja do cara que é humano, embora ele possa ter vendido uma imagem para você. A grande responsabilidade, né, nessas buscas é de quem busca e de quem cria essa expectativa, de quem atribui ao outro um papel que era para ser seu. Eu não estou falando aqui que a religião não é importante, tá? Eu acho mesmo que algumas coletividades dentro do lado espiritual, elas acabam favorecendo uma série de experiências. Isso, para mim, é inegável, né? O problema é quando a gente passa, né, a divinizar o elemento humano. É quando a gente... Bom, eu tenho eu falo isso porque eu falo de cátedra. Eu tendo a fazer isso, faço até hoje, tá? Eu tenho um carinho todo especial por uma pessoa, por um cara, né? Todo mundo sabe quem é. Eu compreendo bem isso, mas os reflexos disso na coletividade me fizeram também separar algumas coisas. Por exemplo, eu sou espírita.
Eu gosto muito do Chico Xavier. Gosto demais. Mas eu parei de procurar Chicos Xavieres em centros espíritas. No começo até isso eu fazia, sabe? Poxa, aquele cara parece o Chico, não, aquele ali parece, né? Que tem todo um trejeito, tem toda, né, a questão da caridade, da mediunidade, não sei o quê. E, bicho, o caminho espiritual é um caminho duro. A gente trabalha de uma forma muito íntima, com luz e som. A gente trabalha com energias pesadas. A gente trabalha com coisa boa também, óbvio, mas com bons sentimentos. Mas a gente não pode se esquecer que a gente vai trabalhar com energias pesadas. E isso também vai ter uma consequência. Tá? Se a gente não tem um mínimo de autoconhecimento, é muito fácil se instalar no nosso coração essa terceirização das coisas. A gente pode trazer essa reflexão, né, extrapolar a reflexão sobre essas projeções, né, de figuras religiosas ou espirituais que a gente tem na vida, também para as nossas relações do dia a dia, né? Isso é um tema mais psicológico, é um tema mais emocional, mas a gente costuma fazer isso. A gente costuma terceirizar nossos sentimentos, a gente costuma buscar tábuas de salvação, né, nas pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, desde dos cônjuges, né, os namorados, os maridos, esposas, os amigos, os colegas de trabalho, os colegas da escola, a gente vive, né, procurando meios, na verdade, de suprir um vazio interior, né, colocando nessas pessoas responsabilidades de preencher. Tá? A fé também é isso, né? A fé muitas vezes a gente não sabe, porque nos relacionamentos a gente tem os prós, mas a gente tem os contras, mas a gente tem os prós. A gente sente um contato físico, a gente sente um carinho, a gente sente um gesto, a gente vê, né? A fé muitas vezes não, ela é tão abstrata que a gente tende até a imaginá-la. Mas a gente não é por isso que deixa de projetar no outro, né, a tábua de salvação ou o super-herói que vai preencher esse vazio. E aí, né, a gente se decepciona, a gente coloca sempre uma responsabilidade, né, no outro, a gente tende a uma vitimização, tá? Sendo que, na verdade, aquilo tudo, além de ter sido buscado por nós, buscamos, achamos e investimos nisso. Então a gente planta, né? A gente planta sementes de expectativa, né? Só que as sementes de expectativa, elas dizem muito mais respeito a um sistema ilusório do que a realidade. E aí, na hora de colher os frutos, a gente fala, peraí, não foi isso que eu plantei. Por que eu estou colhendo isso? Aí, né, dá vontade de falar, pô, veja bem se não foi isso que você plantou. Ah, mas o outro fez isso comigo, eu não fiz isso pro outro. Tudo bem, a gente não tem ingerência sobre, né, o livre-arbítrio de ninguém. Mas a forma como você está recebendo isso é responsabilidade sua, tá? E se você dissecar esse sentimento e essa situação, você vai ver sim que tem elementos ali de tua responsabilidade. Porque senão não seria uma relação. Relação é que é de mão dupla,
Então, falando em português claro, chapéu de trouxa é marreta. A gente não pode, né, achar que todos os males do mundo acontecem conosco porque nascemos com o brilho do azar em cima da gente. Eu sei que tem pessoas muito azaradas, tá? Isso eu concordo, mas, cara, a gente não é, né? A gente não nasceu aqui para ser alvo do azar do mundo, alvo do mau agouro do mundo. Não, né? É um caminho de autoconhecimento, e é um caminho longo, cheio de dificuldades, com muitas alegrias, mas cheios de dificuldades, tá? E que, quando a gente entende a nossa responsabilidade, não que ele fica mais fácil, tá? Mas ele fica mais claro. Eu peço a vocês nesse momento que, se possível, sigam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse conteúdo, mandem respostas, perguntas, participem ativamente desse canal, porque é uma forma, né, do algoritmo chegar mais das pessoas e tal. E eu gostaria muito, né, que esse canal crescesse. Então, por favor, se manifestem e me indiquem também temas. É um canal de comunicação entre nós. Obrigado. Tchau, tchau.